Voltamos com a notícia de frente. Olha, deixa eu, antes do destaque do Haroldo, colocar essa participação aqui, Haroldo, do nosso telespectador. Tá bravo com você. É o Gilmar Dias, é advogado de Rondonópolis. Professor, a favela da Rocinha tem mais de 450 mil habitantes. Sua ideologia política acaba encaminhando para a desinformação. Tá bravo comigo por quê? Não, falando isso, sobre a narrativa do desarmamento. Disse que não tem mais de 450 mil habitantes. Não tem mais? A favela da Rocinha, tem. Ele traz aqui. Sim, tem, por favor. Tem mais. Vamos para o seu destaque. Tem. Já vou para o meu destaque agora? É, porque daí você aproveita, responde e é seu destaque. Claro. Não. A favela da Rocinha, assim como outras favelas no Brasil, eu morei ali muito próximo, né? Morei próxima a uma favela chamada Favela do Cantagalo. Eles têm toda uma organização social muito diferente, né, do que é regida, de certa forma, pela sociedade. O Estado está presente ali justamente ocupando alguns buracos, né? Não está presente, o narcotráfico está presente exatamente ocupando alguns buracos, algumas ausências do Estado, em ações essenciais, como bem disse o Lúcio aqui, água, luz, enfim, telefonia, uma série de coisas, né? E realmente é uma situação muito complicada porque não se tem controle sobre isso, absolutamente difícil controlar, né? Mas eu vou direto ao meu destaque falando o seguinte, na última sexta-feira, o governo Jair Bolsonaro editou 4 decretos importantes com relação a essa questão do armamento. Promessa de campanha, liberar arma para todo mundo, né? Flexibilizar, dar condições para que qualquer pessoa, não qualquer pessoa, para que as pessoas possam ter arma dentro de uma certa medida, dentro de um certo controle, né? E dessa vez agora, com esses decretos, realmente ficou muito mais fácil você ter armas, sem dúvida alguma. E ficou mais fácil de uma forma, inclusive, até meio desmedida, que me preocupa bastante. Por quê? Porque você precisava, para ter armas, ter um laudo de um psicólogo da Polícia Federal. Nesses decretos que foi assinado, dentro dos 4 decretos, deixou bem claro que qualquer psicólogo pode, de certa forma, dar esse laudo para que a pessoa possa ter arma. Então ampliou demais, eu acho que abriu demais. Isso é muito perigoso. Vou dizer por quê. Vamos levar em consideração os estudos que foram apontados por grandes universidades em outros países, né? Como é que isso se comportou. Estados, por exemplo, que têm de forma liberada, flexibilizada a questão da arma. Você vai numa loja e compra, por exemplo, né? Qualquer arma, pode ter 3, 4, 5, 10 armas, sem problema nenhum, o Estado não intervém nisso. Será que nesses estados realmente melhorou a questão da violência? Parece que não. Em todas as análises feitas pelos cientistas, são 57 cientistas e vários estudos bem aprofundados e detalhados. Por que eu estou dizendo isso agora? Porque eu mudei a minha opinião. Até 2, 3 anos atrás, eu tinha a seguinte leitura: poxa, a gente precisa estar armado também, pelo menos estar nas mesmas condições que o bandido, mas não é bem assim. Para quem está, de certa forma, a gente recebe essa informação de ter arma e acha que está se protegendo com a arma, né? E alimentado muitas vezes por alguns vídeos do WhatsApp que você vê lá, o cara se defendendo dentro do carro com uma arma, matando o bandido, né? Isso é muito relativo, isso é uma exceção. Isso é uma exceção, segundo os cientistas, segundo os estudos. Eu fui estudar para poder entender exatamente como é que se configura, né, essa questão da violência, como é que se configura essa questão de armar a sociedade e dar condições para que qualquer um possa ter arma dentro de uma certa regra, não importa. Mas a desvantagem é muito grande para quem tem essa arma quando ele se depara com um bandido, com um meliante que seja. Segundo a ciência, segundo os cientistas, né, você aumenta o suicídio, você aumenta o feminicídio em até 25% por conta exatamente da liberação das armas, aumenta o suicídio, aumenta o acidente em casa por conta das crianças, um adolescente que tem traço psicopático muitas vezes, né, uma certa psicopatia, você tem problemas sérios com relação à surpresa. Muitas vezes você fala assim, eu não sou a favor do porte de arma, andar com a arma, mas a posse de arma, eu acho que eu tenho todo o direito de ter em casa uma arma para me defender. O fator surpresa, segundo os cientistas, é muito grande e está a favor do bandido e não está a seu favor. O que leva, certamente, na maioria das vezes, a pessoa que tem a arma em casa ser vítima e acabar
falecendo por conta exatamente desse fator surpresa, segundo a ciência, segundo os cientistas. 40% das armas que circulam no país são armas legalizadas. É o sujeito que vai lá e compra uma arma para se proteger, e essa arma vai parar exatamente na mão do narcotraficante, vai parar nas facções criminosas, vai parar lá no PCC, vai parar lá no Comando Vermelho. Quando ele descobre, por exemplo, que você tem uma arma no carro ou tem uma arma em casa, ele assalta justamente, nem mesmo muitas vezes para roubar qualquer eletrodoméstico, qualquer coisa que você tem em casa. Ele vai muitas vezes só para ter a arma. Então, eu acho que tudo isso deve ser muito bem pensado, muito bem analisado, porque, segundo a ciência, é muito ruim. Tomemos como exemplo, por exemplo, estados americanos que adotaram a liberação das armas, dos mesmos moldes que estão tendo, que o governo Bolsonaro está tentando fazer aqui no Brasil, né? Aumentou o número de homicídio, aumentou o número de assassinatos, né? Aumentaram os números de homicídio e de assassinatos. Eu não sei até que ponto, né? Até que ponto todos os cientistas estão errados, Alemanha, Canadá, Estados Unidos estão errados com essas análises profundas, né, da ciência, e só o Brasil está certo. É isso que... Será que essa medida não é uma medida muito mais populista, né, para atender um pedido de uma determinada categoria, de um determinado grupo de pessoas no Brasil, que é o grupo que elegeu o Bolsonaro, que é um pouco mais incisivo, contundente, ele que quer saber, quer ter arma, quer ter posse de arma? Muito diferente, por exemplo, de você ter uma propriedade rural e ter a arma na propriedade rural. É diferente do que você ter, de certa forma, na área urbana e o porte de arma. Então, é exatamente essa reflexão que eu trago para que a gente não incorra num problema ainda maior de armar a sociedade e termos, segundo os cientistas, se nós armarmos a sociedade, nós teremos, num curto espaço de tempo, um número muito maior de homicídios, muito maior de assassinatos, de feminicídios no Brasil. Um país que já sofre e já é referência, infelizmente, internacional, como um dos países com o maior índice de feminicídios no Brasil. Agora você imagina, liberando, de certa forma, a arma para o sujeito que não tem a mínima condição, ou passando por um laudo falso, um atestado falso, comprado muitas vezes, né? Assinado por um suposto psicólogo com um diploma falso, que seja, acabou vendendo esse atestado, o sujeito comprou essa arma e com esse atestado simples, que não é mais da Polícia Federal, ele vai até uma determinada loja especializada e compra a sua arma, que agora ele pode ter 2, 3, 4, 5 armas dentro de casa, e isso realmente é um problema muito grave. Eu estou trazendo aqui apenas uma reflexão sobre isso. De um lado, a ciência. Do outro lado, me parece uma medida sem muito estudo, né? Tentando atender apenas uma vontade, uma promessa de campanha. Isso realmente é muito preocupante. Citar um exemplo? Pode? Tem tempo? Um exemplo rapidinho sobre o que o professor Haroldo acabou de falar. Lá na casa, né? Na mansão chique do Alphaville, tinha uma casa lá que tinha muitas armas lá dentro, é isso? E uma dessas armas é que foi usada por uma adolescente de 14 anos, não é isso? Vitimou a Isabel. Para matar. Segundo o laudo da Polícia Técnica e o entendimento do Ministério Público, o tiro não foi acidental, né? Foi comparado a um homicídio doloso, quando existe a vontade de matar, utilizando uma arma de fogo. Uma menor de 14 anos que por causa da legislação do país, permitia que ela fosse praticar tiro esportivo e que os pais colocavam as armas dentro de casa. Eles dizem que com todo o cuidado, com todas as prevenções, mas esse não tem sido o entendimento da justiça. Esses pais têm que ser punidos, como manda a lei, porque eles não tiveram todo o cuidado. Eu já expressei aqui, eu tenho uma opinião muito diferente, tudo bem, é um caso que causa uma comoção enorme, uma grande tragédia, mas a gente está colocando também do outro lado outros casos terríveis. O Haroldo citou aqui feminicídios. Quantas mulheres poderiam ter se protegido disso? Quantas mulheres poderiam ter se protegido de serem vítimas se tivessem ali, claro, devidamente habilitadas para o uso da arma? Então a gente também tem que olhar esse outro lado, a da proteção, a da legítima defesa, que é direito de todo mundo. Lembrando que o brasileiro, ele votou para ser armado, para se armar, em 2005.
Sim. se vocês se Deixa lembram. eu só agradecer A ao... legítima defesa aí é para o porte? Você defende o porte também? Ou só a posse? Eu estou falando da posse, em casa, Da posse. uma situação Em de casa, um feminicídio. em casa. Sim, sim. Aí é a posse de arma. É posse. Não é o porte da arma. É. Né? Deixa eu agradecer ao William, que é meu colega lá do RDC, Remanescente do Cerrado, ele mandou aqui precisamente o Brasil tem 1.397.304 pessoas que moram nas 763 favelas no Rio de Janeiro, até aquele ano. Olha, você vê uma população dessa, 1.393.000 pessoas em favelas no Rio de Janeiro. Quer dizer, é algo extremamente preocupante, onde o Estado não está, viu? Pode ter certeza que ele não está presente. Pois é, tem gente aqui participando. Bom dia, seguindo essa lógica do professor Haroldo, precisamos então desarmar as polícias também. Eles têm suas armas roubadas, eles têm depressão e falecem por conta das armas. Seria isso? Não, eu acho que não tem que desarmar a polícia. Eu acho que tem que preparar a polícia. Ele é falou muito que diferente. é seguindo uma lógica que você colocou. Não. Eu acho que determinadas pessoas precisam ter arma. Precisam ter arma pelo cargo que elas ocupam, né? Mas da forma com que os decretos estão sendo editados, estão sendo colocados, vai ter uma ampla... muitas pessoas poderão ter arma, muitas pessoas que são incapacitadas, pessoas que não têm condições de ter arma e Porque não tem dinheiro também, né, Haroldo? Porque é muito questão caro. assim, para o atestado, veja bem, o atestado, isso é muito preocupante, o atestado psicológico era da Polícia Federal, né, pela Polícia Federal, especializada pela Polícia. Agora não, qualquer psicólogo, seja ele, né, ele vai poder dar esse atestado, Lúcio. E tem uma outra pergunta que precisa ser feita. Tem uma outra pergunta que necessita ser feita nesse momento. O porquê, qual é o porquê dessa obsessão em armar a população? Que obsessão é essa? Por que isso? Não, por que isso? Tudo bem. Aí vem lá do outro lado, não, o cidadão É pela tem o direito sensação de injustiça que sensação vivemos, de insegurança, de tudo, Lúcio. Não, será que é por causa de outra coisa que andam dizendo por aí? Será que é por causa disso? Será que é por causa disso, Nayara Moura? Que outra coisa? Não, o que a gente ouve, olha, está em um projeto, né, escondido, né, de esquecer a Constituição brasileira. É isso? Será que é isso? Será que a obsessão de armar a população é para isso? E aí utiliza, Nayara, esse discurso de que o cidadão tem o direito de se defender? Não era muito melhor dar uma estrutura melhor para as polícias trabalharem? Mas isso a gente fala sempre dessa estrutura e ela a nunca população. Outro dia teve um alerta aí, um alerta do chefe do Ministério Público Estadual dizendo o seguinte: olha, tem gente aí querendo flertar com golpe. Infelizmente... É só uma pergunta, Acho que não vamos conseguir dar os dados da Covid. Dá rapidinho para colocar na tela, porque faltam aí 30 segundos para acabar os dados da Covid aqui em Mato Grosso, na sua tela. Temos aí 67,7% de taxa de ocupação de leitos de UTI, com infelizmente 5.000 óbitos e 463. Nas últimas 24 horas aí foram notificadas 215 novos casos e 17 mortes, infelizmente. Vamos, gente. Vai entrar aí o Fala Brasil. Bom dia, Lúcio. Bom dia. Bom dia, Haroldo. Bom dia a todos, uma excelente semana. Bom dia, gente. Fica agora com o Fala Brasil. Tchau, até amanhã.